Feche os olhos por um instante. Respira fundo. Agora imagine, como seria sua vida se você não fosse mais um refém dos próprios impulsos? E se em vez de explodir por qualquer coisa você mantivesse a calma, sempre? Nada abalaria sua paz. Nenhuma crítica tiraria seu equilíbrio. Nenhum acontecimento teria o poder de te desestabilizar. Isso parece algo distante? Pois saiba, é real. É possível. E hoje eu vou te mostrar exatamente como conquistar esse controle. Na prática, sem mágica, sem enrolação. Fica comigo, porque o que você vai ouvir pode mudar sua vida. Vou te provar que nada, absolutamente nada, tem o poder de te destruir. A menos que você permita. Talvez isso soe como exagero, mas não é. Um insulto só te machuca se você acredita nele. Uma rejeição só te paralisa se você coloca o seu valor na opinião do outro. E a ansiedade só toma conta quando você entrega sua paz ao que não pode controlar. Agora, escuta isso com atenção. O maior erro que as pessoas cometem é viver como marionetes do acaso. Se o dia está bom, elas estão bem. Se recebem um elogio, sorriem. Mas basta uma crítica e tudo desmorona. Isso não é viver. Isso é ser comandado por tudo, menos por si mesmo. Hoje eu vou te apresentar 10 segredos praticados por antigos. Aprenda cada uma. E se tiver coragem de aplicar, você nunca mais será dominado pelas emoções. Elas vão trabalhar por você, e não contra você. Se esse tipo de conteúdo te inspira, já deixa seu apoio no vídeo. Agora vamos direto ao que interessa. Primeiro segredo. Os seus pensamentos não são ordens. Eles são apenas sugestões. Ideias soltas que passam pela sua mente. E que você pode aceitar ou recusar. Agora reflita com calma. Se você obedecer automaticamente a tudo o que pensa, vai se tornar refém de algo que nem sempre é real. Pensamento não é verdade absoluta. É apenas um sinal, um impulso, uma hipótese. Mas muitas pessoas confundem o que pensam com o que são. Se a mente diz, você não é bom o bastante, elas acreditam. Se surge o pensamento, ela não me ama mais, já sofrem antes de confirmar. Se pensam, eu não dou conta disso, desistem antes mesmo de tentar. Mas atenção, o seu cérebro nem sempre está do seu lado. Ele fabrica pensamentos com base em medos, traumas e experiências passadas, não em sabedoria. Por isso, quem vive seguindo os próprios pensamentos sem questionar acaba perdido, instável, em conflito constante. Mas aqui está o ponto-chave. Você pode aprender a observar seus pensamentos, sem se fundir com eles. Como um juiz sereno que escuta todas as vozes na sala, mas só decide depois de refletir. Na prática, isso significa que quando vier aquele pensamento negativo, você pode respirar e perguntar: isso é verdade? Ou é só medo falando mais alto? Essa ideia me fortalece ou me afasta da pessoa que eu quero me tornar? Imagine que sua mente é uma grande mesa, e os pensamentos são como conselheiros, dando opiniões. Você pode ouvir todos, mas também pode escolher ignorar o que não faz sentido. Foi isso que Epicteto ensinou. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Ou seja, não é o que você vive, é o que você pensa sobre o que vive. E quando você aprende a filtrar seus pensamentos em vez de segui-los como se fossem verdades absolutas, você se liberta. Liberta-se dos medos que não são seus, das inseguranças que foram plantadas, da ansiedade que nasce de histórias que a mente inventa. Porque no fim das contas a mente é uma ferramenta, mas quem segura o leme é você. Segundo segredo. Quem aprende a dominar os próprios impulsos ganha o poder de escrever o próprio destino. Olhe com sinceridade para a sua vida. Quantas vezes você tomou decisões erradas simplesmente porque agiu sem pensar? Falou o que não devia. Confiou em quem não merecia. Gastou o que não podia. Se entregou demais. Tudo por causa de um impulso momentâneo. Agora escute com atenção. Grande parte dos nossos problemas não vem do futuro, mas do agora, mal administrado. O impulso
É traiçoeiro. Ele chega disfarçado de alívio imediato. Promete prazer rápido, vingança instantânea, sensação de poder. Mas sempre cobra caro depois. Na hora ele parece resolver. Mas depois te apresenta a fatura, com juros altos. Dominar o impulso é colocar uma coleira nas emoções e dizer com firmeza: você não manda em mim. Quem decide aqui sou eu. Na prática, isso significa que quando bater aquela vontade de explodir, de reagir sem pensar, de desistir de tudo, ou de correr atrás de algo que machuca, você para, respira e se pergunta: essa atitude me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? Os antigos estoicos sabiam: a base de toda força real começa com o autocontrole. Porque não importa o quão inteligente você seja, se você não governa seus impulsos, eles vão governar você. Mas atenção, autocontrole não é reprimir, é transformar, é redirecionar. Está sentindo raiva? Não destrua com ela. Use como foco. Está sentindo desejo? Não se perca. Converta em disciplina. Está sentindo dor? Não fuja. Transforme em força. É assim que os verdadeiros vencedores agem. Eles não obedecem ao primeiro impulso. Eles o enfrentam e escolhem a direção que realmente importa. No fim das contas, não vence o mais bonito, o mais inteligente ou o mais talentoso. Vence aquele que tem a coragem de dizer não para si mesmo quando o mundo inteiro está dizendo sim. Porque quem vence o próprio impulso é quem realmente governa o próprio destino. Terceiro segredo. E talvez um dos mais difíceis de aplicar, mas também um dos mais libertadores. A raiva é como uma punição que você se dá pelos erros que outra pessoa cometeu. Pare e pense com sinceridade. Quantas vezes você passou horas, talvez dias, remoendo o que alguém te disse ou fez? Enquanto essa pessoa seguia a vida, leve, talvez até rindo, você estava ali, se corroendo por dentro, alimentando um sentimento que só machucava você. E o pior, acreditando que isso era justo. Mas aqui vai uma verdade que os estoicos conheciam muito bem e que você precisa guardar. Sentir raiva não é fazer justiça, é se auto-sabotar. A raiva intoxica, confunde a mente, faz você falar o que não queria, se afastar de quem ama e, às vezes, destruir o que levou anos para construir. E o mais cruel de tudo, ela não atinge quem te feriu, ela atinge você. Na prática, quando a raiva aparece, você só tem duas opções: usar essa energia para se vingar e afundar ainda mais, ou respirar fundo, entender o que esse incômodo está tentando te ensinar e se tornar mais forte com isso. Epicteto já dizia: ninguém te irrita, é você quem permite que o julgamento seja afetado. Ou seja, a raiva só entra se você deixar a porta aberta. Ela só cresce se você alimenta. E só permanece se você não tiver coragem de soltá-la. E isso não tem nada a ver com ser passivo. Tem a ver com ser forte o bastante para não deixar que o erro do outro dite o seu estado emocional. Imagine-se segurando brasas com as mãos, esperando o momento certo para jogá-las em alguém. Quem queima primeiro? Você. Então, da próxima vez que a raiva ameaçar tomar conta, lembre-se disso. Ela é como um veneno que você bebe esperando que o outro sofra. Mas quem aprende essa lição de verdade, nunca mais se pune pelos erros alheios. Quarto segredo. O que vem de fora só te atinge se você permitir. Nada, absolutamente nada do mundo externo pode te ferir, a menos que você permita. Pense bem, uma crítica só dói quando você acredita nela. Uma rejeição só te trava quando você entrega seu valor à opinião dos outros. E a ansiedade só toma conta quando você entrega sua paz a coisas que estão fora do seu controle. O erro mais comum das pessoas é viver como se fossem marionetes do que acontece ao redor. Se o dia está bonito, elas se animam. Se recebem um elogio, se sentem valiosas. Mas basta uma crítica, uma contrariedade, e tudo desmorona. Isso não é liberdade, é estar à mercê do mundo.
Agora imagine, alguém tenta te provocar. Em vez de reagir, você respira fundo e pergunta a si mesmo: essa pessoa realmente merece esse poder sobre meu estado emocional? O estoico entende que o mundo pode ser injusto, que perdas virão, que críticas aparecerão mesmo sem razão. Mas também entende que existe um lugar onde o caos não entra: a mente de quem está consciente. Visualize sua mente como um castelo. Você é o portão. Você escolhe quem entra. Você decide o que afeta. Você é o filtro entre o que o mundo joga e o que realmente penetra no seu coração. Quando você entende isso, nasce uma força nova. Não barulhenta, mas silenciosa. Porque você para de tentar controlar o que está fora e começa a dominar o que está dentro. Quinto segredo: o silêncio é a resposta mais poderosa. Você já reparou como o silêncio pode ser ensurdecedor? Às vezes, o que mais incomoda quem te provoca não é o que você diz, mas o fato de você não dizer nada. O desrespeito só cresce quando você alimenta. Gritar, discutir, se justificar, pode até parecer força, mas muitas vezes é só fraqueza disfarçada. O verdadeiro poder está no que você escolhe não fazer. O silêncio, quando vem de alguém que se domina, não é covardia, é maturidade. É olhar nos olhos da provocação e dizer sem palavras: você não é digno da minha energia. E isso exige autocontrole. Exige que você aguente o impulso de responder na hora, que suporte o ego pedindo vingança e que mesmo assim escolha a paz. Isso vale para tudo: discussões familiares, críticas nas redes sociais, provocações no trabalho. Porque muitas vezes quem te ataca já está derrotado por dentro e só quer te arrastar para o mesmo buraco. Então, da próxima vez que alguém te desrespeitar, respire. E se for necessário, fique em silêncio. Esse silêncio mostra que sua paz não está à venda e que o seu valor não depende do reconhecimento alheio. Sexto segredo: quem reconhece o que sente, domina o que faz. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você se arrependeu por ter falado ou feito algo no calor do momento? A emoção vem primeiro. Ela chega antes da atitude. Ela dá sinais no corpo, na respiração, nos pensamentos. O problema é que quando a gente ignora o que sente, acaba sendo guiado no escuro. A raiva explode, o medo paralisa. A carência faz você correr atrás de quem não merece. Mas nada disso acontece do nada. Sempre há um sinal antes. E quem aprende a enxergar o sinal, conquista o volante da própria vida. Quer um caminho? Comece observando. Quando algo te irritar, pare e pergunte: o que eu estou sentindo exatamente? É raiva? Tristeza? Medo? Orgulho ferido? Dê nome, porque o que é nomeado perde o poder de te controlar no escuro. Agir sem saber o que se sente é como colocar uma criança no volante de um carro em alta velocidade. Mas quando você assume o controle, calmo, lúcido, presente, tudo muda. Os estoicos tinham um hábito. Antes de reagir, examinavam a si mesmos. Não diziam fulano me irritou. Diziam eu permiti que a irritação crescesse em mim. Mas agora eu vejo. E posso escolher o que fazer com isso. É assim que se vence. Não lutando contra a emoção, mas reconhecendo que você é maior do que ela. E quando você percebe isso, algo extraordinário acontece. Você age com clareza, enquanto o resto do mundo ainda reage no escuro. Sétimo segredo: a paz não está fora, está dentro da sua visão. Feche os olhos por um instante e imagine alguém sereno, mesmo em meio ao caos. As pessoas ao redor gritam. Tudo parece fora de controle, mas essa pessoa respira. Observa em silêncio. Não se desespera. Ela não é indiferente. Ela é treinada. E é exatamente isso que você precisa compreender. A verdadeira paz não surge quando tudo está em ordem. Ela nasce quando você aprende a ver com outros olhos, mesmo quando tudo parece ruir. Agora escute com atenção.
A maioria das pessoas vive esperando que o mundo colabore para, então, encontrar paz. Esperam que os outros mudem, que o dinheiro resolva tudo, que o cenário fique perfeito. Mas o mundo não vai parar para que você respire. A vida não vai te pedir licença para testar sua calma. A paz que depende do que está fora é uma armadilha disfarçada. O estoicismo mostra o caminho oposto. Você não precisa mudar o mundo. Precisa mudar a forma como o enxerga. E quando você muda o olhar, tudo muda. Na prática é simples. Se alguém te critica, você pode escolher enxergar como um ataque ou como um exercício de paciência. Se um obstáculo surge, pode vê-lo como punição ou como um treino de força interior. O significado que você dá aos fatos define o peso que eles terão sobre a sua alma. Paz, então, não é sobre o que acontece, é sobre como você interpreta o que acontece. Isso não é apenas filosofia, é sobrevivência emocional. Imagine agora um campo de batalha invisível dentro de você. A cada pensamento negativo, a cada frustração, você tem duas escolhas: entrar em guerra com a realidade ou respirar fundo, ajustar sua percepção e seguir em frente. Inteiro. Só quem aprende essa arte, a de transformar o olhar em escudo, consegue experimentar a verdadeira paz. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, porque no fim, a paz não está no lugar onde você vive, mas no lugar onde sua mente escolhe repousar. Oitavo segredo: aceitar o que é, transformar o que pode ser. Guarde bem essa ideia. A dor mais persistente não vem do que aconteceu, mas da resistência em aceitar que aconteceu. Quando algo dá errado, o instinto da maioria é lutar contra a realidade. Por dentro, um grito silencioso ecoa: isso não podia ter acontecido. Não é justo. Eu não merecia isso. Mas aqui está uma verdade que pode libertar você. A vida não se move com base no que você acha justo. Ela segue com base no que é. E toda vez que você entra em guerra com o que é, você perde. Sempre. Agora, escute com atenção. Aceitar não é se conformar. Aceitar é parar de desperdiçar sua energia tentando mudar o passado. É redirecionar essa força para o que ainda pode ser transformado. Na prática, isso significa olhar para o erro e dizer: aconteceu, doeu, mas agora, o que eu vou fazer com isso? Significa parar de perguntar por que comigo e começar a perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? Os estoicos tinham uma frase sagrada: a natureza não erra. Tudo o que acontece está em sintonia com o universo. Cada perda, cada dificuldade, cada traição carrega em si algo oculto, uma lição, uma força, um corte que, com o tempo, vira armadura. Imagine agora que você está nadando contra uma correnteza. Enquanto resiste, se cansa, se afoga. Mas quando aceita, vira o corpo, acompanha o fluxo e começa a remar. É aí que encontra direção. É isso que a aceitação faz. Ela te liberta da luta inútil contra o passado e te devolve o poder de agir no presente. Quem domina essa arte, aceitar sem se entregar, se torna imparável, porque não nega a dor. Ele a transforma, e no fim, o que molda os fortes não é o que aconteceu, mas o que eles decidiram fazer com isso. Nono segredo: o poder de escolher em vez de reagir. Você se torna verdadeiramente invencível no dia em que para de reagir e começa a escolher. Agora, escute com o coração aberto. A maioria das pessoas vive em modo automático. Não decidem, apenas reagem. Alguém grita? Elas gritam de volta. Alguém rejeita? Elas se encolhem. Algo dá errado? Elas se perdem no desespero. E assim, dia após dia, deixam-se levar por tudo que acontece do lado de fora, como folhas soltas ao vento. Mas, aqui é onde tudo muda. Aqui está a virada de chave. Você só começa a dominar a sua vida quando decide parar de reagir e passa a escolher. Escolher o que sente, o que pensa, o que faz e, mais ainda, o que não faz. Na prática,
Isso significa que você não precisa responder com ofensa a ofensa. Não precisa dar explicações a quem não te respeita. Nem tentar se provar para quem nunca vai enxergar seu valor. Você escolhe, você observa e age com intenção, não com impulso. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu isso enquanto comandava o maior império do mundo. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. Você quer ser livre? Então pare de ser movido por tudo que acontece ao redor. Comece a escolher onde sua atenção repousa. Decida com consciência para onde sua energia vai. Assuma o controle do único território que é só seu, sua mente. Agora, imagine uma vida em que nada te desequilibra com facilidade, onde ninguém mais tem o poder de te tirar do centro, onde você deixa de ser controlado pelos ventos do mundo e se torna alguém consciente, firme, silencioso, imparável. 10º segredo: o domínio de si mesmo. Essa última lição é o que separa os que vivem à mercê do mundo dos que se tornam intocáveis, porque quem para de reagir se torna livre. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: poucos têm a disciplina de ir até o fim. Isso já diz muito sobre você. Você não está apenas ouvindo palavras, você está escolhendo crescer. E para selar esse compromisso com sua melhor versão, escreva nos comentários: eu me comprometo a me tornar emocionalmente inabalável. Não como frase solta, mas como um pacto silencioso com quem você está decidido a se tornar. Porque a transformação começa quando você decide nunca mais voltar para aquilo que um dia te destruiu. Agora ouça com toda a atenção. Essa é a lição mais importante de todas. Você não tem controle sobre tudo o que acontece, mas tem total controle sobre como escolhe reagir. A sua dor mais profunda raramente vem do que os outros fazem. Ela nasce do poder que você entrega, quando reage sem pensar. Um dia alguém te ignora, outro dia te fere com palavras, ou simplesmente a vida te derruba, e sem perceber você explode, ou se cala, ou se afunda em silêncio. Mas naquele instante, você perdeu o controle de si. Agora guarde isso. A verdadeira liberdade começa no exato segundo em que você para de agir por impulso e começa a responder com consciência. Isso não é filosofia de livro. É prática diária. É treino. Você não pode controlar o clima, nem o humor das pessoas, nem os imprevistos do caminho, mas pode controlar seu tom de voz, suas palavras, sua respiração e, principalmente, o que você escolhe não fazer. Na prática, é isso. Quando alguém tenta te provocar, você pode dar um passo para trás, não por fraqueza, mas por sabedoria. Pode escolher caminhar antes de responder, refletir antes de decidir e se perguntar: isso merece mesmo minha energia? Ou será só o meu ego querendo vencer? Dominar as emoções começa em detalhes, na respiração que antecede um grito, na escolha do silêncio diante de um ataque, na consciência de que nem tudo merece resposta, porque nem tudo é digno da sua paz. Agora imagine, como seria sua vida se, em vez de reagir no automático, você escolhesse suas atitudes como um guerreiro escolhe sua espada, com calma, com clareza, com intenção. Era exatamente isso que os estoicos faziam. Acordavam e repetiam: eu não controlo o mundo, mas controlo o que deixo entrar em mim. E essa simples ideia muda tudo, porque quando você domina esse pequeno espaço, esse instante entre o que acontece e como responde, ninguém mais tem poder sobre você. Quem entende isso, nunca mais se perde em reações. Você acabou de aprender 10 lições. Lições que podem libertar você de uma vida dominada por impulsos, mágoas e hábitos antigos. Mas lembre-se de algo essencial: saber não transforma. Aplicar, sim. A verdadeira força não está em controlar o que está lá fora, mas em dominar o que vive aqui dentro. Se esse vídeo te tocou, curta. Inscreva-se no canal. Ative as notificações, porque aqui toda semana você encontra o caminho de volta ao seu centro. E agora, escreva nos comentários: eu escolho o autocontrole. Eu escolho a paz.
Essas palavras selam sua decisão de viver com consciência, com zelo, força e com equilíbrio. Nos vemos no próximo vídeo. Fique em paz. E nunca se esqueça, você é mais forte do que qualquer emoção. Se você não está seguindo o Mente Invencível, provavelmente esse é o nosso último encontro. Mas se está, parabéns. Você está evoluindo. Todos os dias.